dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar um pouco sobre o agronegócio. Muito se fala sobre o empreendedorismo primário, energia essencial da vida. Países mais populosos já enfrentam uma escassez e vislumbram um futuro catastrófico para todos, com falta de alimentos e insumos básicos na nossa sobrevivência. No Brasil, e em especial no Rio Grande do Sul, forças inexplicáveis atuam minimizando o valor da produção, com poucos incentivos e indo na contramão da nossa vocação primeira, como celeiro da humanidade. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Oi, gente, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é agrônomo e produtor rural, com extensão em gestão do agronegócio e ambiental, ex-secretário de Agricultura de Guaíba e consultor técnico da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, FARSUL. Membro dos seguintes conselhos: Conselho Estadual do Meio Ambiente, Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, Instituto Rio Grandense do Arroz, Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, tendo sido ainda diretor de Recursos Hídricos e Saneamento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ex-presidente da Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul. Bem-vindo ao programa Engenheiro Agrônomo Ivo Lessa. Em primeiro lugar, agradecer o convite de estar com vocês aqui para conversar um pouquinho do nosso agro, como o Sérgio já falou, a produção primeira. O Speroto gostava muito de dizer isso, que a produção primeira não é a primária, né? E falar um pouquinho sobre a experiência de vida e trocar essa experiência, que eu acho que é extremamente válida, com a população hoje jovem, urbana, que muitas vezes criminaliza o agronegócio, a produção primária, e vive dela. E tem que entender um pouquinho mais, não só criticar, mas viver, entender o que aconteceu, o que vem acontecendo com um país, né, do tamanho do Brasil, que está alimentando o Brasil, boa parte do mundo, e é cotado sempre para ser o maior produtor de alimentos do mundo. Isso é extremamente importante que a gente discuta e a população entenda o que vem acontecendo e como vai ser essa mudança, vamos dizer assim, que vem pela frente. Muito bem. Ivo, como já é de praxe, a gente gostaria de começar querendo saber quem é o cidadão Ivo. Quais as suas origens e qual a tua caminhada até chegar ao diploma universitário? Bom, Sérgio, a minha origem é, em primeiro lugar, familiar, né? A minha família é uma família tradicional da agricultura, do Rio Grande do Sul, por parte de mãe, família Jardim, né? Parte de pai, família Lessa Silveira, de Guaíba, Jardim Camaquã e outros municípios mais, São Lourenço, na fronteira, até uma família muito ligada a este setor. Eu praticamente fui criado, e aquelas coisas do passado que sempre é bom relembrar. O meu avô, que era fazendeiro em Guaíba, nós morávamos em Porto Alegre, o pai trabalhava em Porto Alegre, e o meu avô dizia: se vocês vierem passar o domingo comigo, eu dou o dinheiro para os lanches do colégio. Então era obrigado a gente passar aquilo. E a gente começou a acostumar aí. E começamos a trabalhar. Daqui um pouco não era o domingo, daqui um pouco era ir a sexta-feira, para sábado ajudar a trabalhar na pecuária, acompanhar ele na lavoura, daqui um pouco guri querendo dirigir a caminhonete. Então a gente começou a pegar esta ligação ao agronegócio. E dali eu continuei trabalhando mais, cada vez mais dentro da propriedade, né? Fui estudar agronomia, porque eu sempre achei que era a minha cadeira, a minha profissão,
E hoje mesmo, de manhã, eu estava dentro da faculdade de agronomia, falando com a turma de introdução à agronomia, e eu disse para eles, olha, se tivesse que fazer outra coisa, eu fazia agronomia de novo, né? Portanto, que eu gosto dessa profissão. E aí, mas eu sempre fui uma pessoa um pouco diferente. Eu sempre achei muito ligado à questão ambiental. Então, eu fui um dos pioneiros na questão do plantio direto, essas agriculturas mais conservacionistas, proteção de mata nativa, alguma coisa mais, eu sempre gostei. Então, esse é o Ivo, que nasceu, se criou dentro da agricultura, viveu, trabalhou, e acha que hoje ele precisa ajudar a transmitir um pouco mais. E uma coisa que eu levo, que eu tenho comigo, que eu acho que é muito bacana, eu envelheci, mas não me tornei velho, né? Eu enxergo a juventude e eu vejo que eles precisam ter mais interação, estar mais dentro das coisas, eles são mais desligados do que aquilo que a gente era cobrado. Talvez a gente não fosse que ele quisesse fazer aquilo, mas a gente era cobrado, a gente tinha regras, e ele hoje é um pouco diferente. Mas eu vejo isso, eu vejo que a informação é extremamente importante, acho que a mudança é extremamente importante, e eu acho que a gente tem que contribuir com isso, com a minha experiência, com aquilo que a gente já viveu, né, para a agricultura continuar nessa pujança que ela vem demonstrando no Brasil, né, e mudar conceitos. Né? Uma coisa extremamente importante é que a gente sempre falou e continua, né, a importância do meio rural se comunicar com o meio urbano. A nossa comunicação com o meio urbano ela é fraca ainda. Todo mundo precisa se alimentar, mas todo mundo vai no supermercado, todo mundo vai comprar na quitanda da esquina. Mas todo mundo tem receio quando vai falar em agronegócio, alguma coisa nesse sentido. Não, acho que a gente tem que mudar isso. E isso é extremamente importante. E usar essas ferramentas. Não adianta, né? Sou do tempo e ainda continuo sendo daquelas que eu gosto de ler o jornal escrito, né? Mas, do tempo da enxada ainda, do arado. Do arado. Regulei arado e enxada dentro da faculdade de agronomia, né? Mas assim, mas a gente tem que entender que esse jovem não pega mais isso, não vai mais atrás disso. Ele vai ouvir, ele vai se inteirar. E é nesse sentido que a gente tem que se comunicar hoje com a população. Mas seria bom, né? O jovem da cidade aprender a dar valor, reconhecer o valor do pessoal do campo, né? Sim, seria importante, mas eu vejo assim, não adianta tu pegar, tem uma propaganda que diz assim, tu gostaria de trabalhar domingo às 6 horas da manhã, tu gostaria de trabalhar sábado às 9 horas da noite, tu gostaria de tua semana ter 7 dias e não ter feriado? Sabe? Eu acho que aí é uma coisa que vem muito radicalmente assim, esse cara é o produtor rural, que tem que tirar o leite, que tem que tratar a vaca, não sei o que mais. Agora, esta comunicação é uma comunicação assim, drástica. Eu estou aqui e tu está lá. E nós não trabalhamos essa comunicação de aproximação, de enxergar. Pô, tu pega um dia como hoje, né? 30 e tantos graus, e bota a cabeça no sol, né? É difícil para qualquer pessoa, até para o produtor rural que está mais acostumado, mas tem que ter a forma de colocar isso para a população. Não é da forma assim, dizendo que eu sou contra, sou a favor, ou é assim, vem para cá, vai tirar leite às 6 horas da manhã e não ter fim de semana. Não, tu pode tirar leite às 6 horas da manhã, mas tem que ter Wi-Fi, tem que ter internet, tem que ter a televisão, tem que ter a comunicação, tem condições de sair. Então, isso precisa ser mais trabalhado entre o meio rural e o meio urbano para acalmar e trazer mais tranquilidade. Até para o jovem, que o meio rural, querendo ou não querendo, vai ser, e está sendo, e cada vez mais vai ser, o grande ganho do Brasil, a grande produção do Brasil. Né? E nós vamos ter que. E esse jovem vai ter que buscar este meio também de trabalhar dentro deste meio. Né? Mas ele tem que gostar desse meio, senão ele não vai. Ele vai e não fica. Então, isso é uma das deficiências que nós temos assim, de comunicação, vamos dizer assim, entre
os meios entre o agronegócio e a população urbana. Ivo, mesmo tu não sendo um parlamentar, exerce uma atividade de semelhança na tua categoria, na luta classista em prol, né, desse segmento. Essa afirmativa é verdadeira? Sem dúvida, a gente não é parlamentar, a gente não concorreu, embora uma vez eu concorri a vereador e me decepcionei no município de Guaíba, né? Mas eu vejo assim, eu acho que essa comunicação entre os setores e a política é extremamente importante, né? Os parlamentares têm que ouvir bastante, têm que interagir com o setor produtivo, até porque eles acabam formando legislações que vão regrar. Mas eu vejo que cada um tem o seu papel, né? O Esperotto, o meu ex-presidente da Farsul, sempre dizia: se fosse deputado federal deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, eu seria 1 entre 55. Eu, como presidente da Farsul, sou 1. Né? Então, é 1 que 55 escutam. Né? Senão seria 1 entre 55. Então, acho que a Farsul, como a própria FETAC, a Federação dos Trabalhadores, que é extremamente importante, né? Eles têm este papel de ser um apoiador e discutir e estar dentro do dia a dia da vida parlamentar, que é onde se decide. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, Assembleia, as câmaras de vereadores, município, deputado federal, senadores, a discussão toda que se fez. E, sem dúvida, a influência dos setores é extremamente importante. Ajudando até a construir uma linha técnica, né? Porque, na verdade, dentro da entidade de classe, tu tem uma visão mais técnica e o parlamentar absorve isso para poder transformar isso vamos dizer, nas leis que vão conduzir as políticas. Né? Sim, Sérgio, até para dizer, assim, olha a discussão de 2012, 2008, 2012, do Código Florestal. Né? Foi uma coisa que surgiu de uma discussão, de uma interpretação do Código Florestal pelo então, o ministro Mink, na época, né, dizendo que a questão da reserva legal, é um termo que é muito discutido dentro do setor, e aí o setor se mobilizou para discutir. Opa, para um pouquinho, esse Código Florestal não me serve, vamos tentar adequar, nós temos que continuar produzindo. Não saiu o código ideal, mas saiu bem melhor daquilo que estava sendo apresentado e que era posto para o produtor rural. Sim. Nesta interface entre as bancadas, reuniões, discussão. Eu me lembro que no ano de 2008, 2009, nós fizemos no Rio Grande do Sul, a Farsul organizou 102 reuniões sobre a discussão do Código Florestal. Eu saía de casa segunda-feira e voltava na outra segunda-feira. Eu passava aqui 10, 15 dias fora de casa, viajando pelo interior. Justamente isso. E aí tu começa a trazer a discussão para dentro com os deputados, com o pessoal que ajuda a organizar, e começa a criar o conceito. Isso é extremamente importante. Então, esse convívio entre o parlamentar e os meios produtivos é fundamental. Né? A Fiergs tem uma posição da indústria, agricultura, e justamente o líder classista faz esse interface, né? Entre a produção e o parlamentar. Até para o parlamentar entender aquilo que é necessário. Né? Senão ele vai e coloca uma situação que não atende à demanda. E geralmente ainda falta, né? Porque a gente quer avançar muito mais. Até porque a gente acaba se interpretando uma posição um pouco diferente daquilo que é colocado. Mas, Tchê, deixa eu te fazer uma consideração aqui. Eu não sou muito do ramo do agro, né? Mas, pelo que eu sei, né, o agro, em 1960, era quase que uma produção familiar, assim, né? E, se não me engano, em 1970, por aí, foi criada a Embrapa. Né? E a Embrapa trouxe, vamos dizer, a tecnologia para esse produtor familiar, né? E, a partir dali, parece que nós começamos a caminhar de um outro jeito, né? Até chegar aos patamares de hoje, né? Que hoje vamos dizer, uma fazenda produtora é quase que uma indústria de primeiro mundo, aí, com toda a tecnologia disponível. Ela não é quase, ela tem que ser. Né? Mas ela dispõe de toda a tecnologia que qualquer empresa, vamos dizer, de
de uma montadora de automóveis, entendeu? Isso mesmo. Bem, e com esse desenvolvimento todo, eu te pergunto assim, ó, o que representa o agronegócio no Brasil? Em tecnologia, produção, e qual a importância disso para o mundo? Bom, os números do agronegócio brasileiro são fundamentais, são extremamente importantes. O Brasil vem dando saltos de produção violentos. Só para ilustrar, quando eu entrei na faculdade de agronomia, o cerrado era cerrado. Era árvorezinha torta, não servia para nada. O cerrado hoje é o maior potencial mundial de produção. Né? Então, são coisas que vêm mudando. E aí vem a Embrapa, tem a história toda da construção da Embrapa, do Alisson Paulinelli, do ex-ministro Paulinelli, que foi quem concebeu a ideia da Embrapa, né? E a Embrapa deu essa resposta ao que tem hoje aí, espetacular em produção, em controles e georreferenciamento, em satélite e tudo. Né? Então, é um salto extremamente importante. O agronegócio do Brasil hoje, vamos dizer assim, que nós vamos, acho que botar número coisa. Nós alimentamos dentro do Brasil 200 milhões de pessoas e alimentamos mais 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas lá fora. 1 bilhão. 1 bilhão. Ou seja... Uma China. Quase. Isso que a Índia não entrou. Né? Quando entrar a Índia, que são mais 700 milhões, né? Quem é que vai dar essa resposta? É o nosso clima tropical. E isso é uma coisa extremamente importante que a gente tem que conhecer. E o pessoal... nós buscamos muita tecnologia fora. Né? Só que a tecnologia que veio para o Brasil, e aí a importância da Embrapa, que o Sérgio colocou, a tecnologia que veio são tecnologias de climas temperados. Nós temos um clima tropical e subtropical totalmente diferente. Então, hoje se fala no Brasil 2 safras, 3 safras por ano. Né? Por quê? Porque o nosso clima permite isso. Nós temos solo, nós temos água, que os outros países também não têm. Né? Então, nós vamos dar essa resposta, sim, com tecnologia. Né? Então, é muito bom. Mas os números do agronegócio, né? Nós devemos produzir agora, esse ano, em torno de 312, 313 milhões de toneladas de grãos. Tá? Uma população de 200 mil, imagina a relação de quanto dá mais de 1 grão para cada um. Dá mais de 1 grão, muito mais de 1 grão para cada um. Né? Isso tudo que aumenta. Nós estamos aumentando em torno de 15% da produção de um ano para outro. Né? É demanda mundial. E aí tu entra a carne suína, a agricultura. A bovina não são o maior produtor do mundo? São, né? Não, acho que a gente ainda vai ter cabeça com os Estados Unidos ainda, mas estamos chegando. Estamos chegando, sem dúvida. Está encostando. Mas assim, a suíno, a avicultura. E a soja, o milho, o trigo entrando também, o algodão entrando também. Ou seja, nós temos clima para tudo. E esse é o tamanho do agronegócio brasileiro. Uma coisa o trigo entrando, acabou a Argentina. A Argentina já se acabou. Né? Mas daí vai ser a parte. Mas assim, então eu vejo assim, ó, o potencial para nós e o importante de tudo isso, que nós não estamos aqui falando de agronegócio, dizendo assim, o Brasil tem 853 milhões de hectares, nós precisamos de 500 milhões de hectares. Não. O Brasil tem 853 milhões de hectares e todo o agronegócio produtivo de grãos dá-se em 77 milhões de hectares. Menos de 10% do Brasil é o agronegócio. Claro, aí entra a pecuária de corte, que é mais de 200 e poucos milhões de hectares. Nós estamos falando que um Brasil de 850 milhões, tudo o agronegócio, né? Toda a cidade, todo o envolvimento do Brasil se dá em um terço do Brasil. É isso que a população tem que entender. Quando ele fala do agrotóxico, quando fala da agricultura, é contra. Não, gente, nós estamos falando. O Brasil 2/3 do Brasil é preservado. Tá? E eu tenho absoluta certeza, e vocês vão imaginar, que 40% do Brasil não tem o que fazer, porque é a floresta amazônica, é o igarapé, que enche d'água, que não vai fazer nada, não tem como. Então, vai ser preservado. O Brasil vai ser sempre o pulmão do mundo e tem que dar resposta produtiva. Como é que nós vamos dar resposta produtiva? Né? Aumentando a
produtividade nas áreas já consolidadas. É isso que o Brasil vem fazendo, é isso que a Embrapa vem fazendo, né? Aumentando. Poxa, a gente saiu de produção de arroz, né? Na minha época, de 100, 120 sacos de arroz, 50 quilos por hectare, hoje as médias estão sendo 180, 200, 250 sacos de arroz por hectare. Né? Eu me lembro muito bem quando a gente começou a discutir essa questão hídrica, né? Era 10 mil, 1 metro cúbico de água para X produção de arroz. Hoje, aquele 1 metro cúbico está produzindo 3x de arroz. Sabe? Então, mais. É isso que está mudando. A soja, na minha época, a gente produzia 30, 40 sacos por hectare, e era maravilhoso. Hoje tem gente produzindo 100 sacos de soja por hectare. Né? O milho produzia no fundo do quintal, hoje tem gente produzindo 200, 250 sacos de milho, 60 quilos por hectare. Né? Essa tecnologia, ela impacta, sem dúvida, ela vem a empresa multinacional, ela vem a empresa nacional, ela vem o transgênico, ela vem o híbrido, né? Mas há também, acompanhado isso, vem a ciência e vem uma coisa que a gente não se dá conta quando a gente discute. Nós estamos vivendo mais. Eu estou aqui falando com vocês, eu tenho 65 anos de idade. 65 anos de idade, há 30, 40 anos atrás, era um senhor velho. Era Matusalém. Matusalém, estava fora, era velho. Né? Então, o déficit da Previdência é tão grande porque a gente não morre mais. Né? Então, essas coisas que a gente E no Rio tem Grande que... do Sul, mais ainda, que nossos indicadores aqui... Sim, é 72, 73 anos. Nova Petrópolis, 75. Então, assim, acho que é isso que a gente tem que ver. Nós criticamos tanto, mas nós estamos vivendo mais. A indústria farmacêutica está melhorando. É a mesma indústria de fármacos que nós usamos no agronegócio. Quando a gente fala no DTFON para matar o mosquitinho em casa, é o mesmo inseticida que nós usamos na lavoura. Mas tem um pessoal aí que bota na mídia normal, digamos assim, que... Eu tenho um dado que eu usei uma vez dentro numa palestra lá em Novo Hamburgo, na Fundação Oswaldo Vieira da Cunha, né? O pessoal falando assim, eu peguei, vem cá, tu tem cachorrinho em casa? Tem. Sabe aquele produtinho que tu bota no pescoço do cachorrinho ali para matar carrapato, pulgas? Sei, aquilo ali. Aquilo ali é 2.000 vezes mais concentrado que o produto que se usa na agricultura. Ou seja, o teu cachorro que vai para margem do Guaíba, aqui no gasômetro, fazer xixi, está poluindo muito mais que a lavoura. Vai ter um pessoal que vai odiar esse programa. Mas essa realidade ninguém quer saber. Ninguém quer saber, mas é o mesmo produto, é o mesmo princípio ativo, é a mesma indústria, é a Bayer, todas elas. Então, que fazem o Bayer, se é Bayer é bom, é aspirina, né? Aspirina, se tu tomar muito, dá problema no teu fígado, né? Então, assim, eu acho que isso que nós precisamos é desmistificar, tirar fora dessa discussão. Então, o agronegócio do Brasil é fantástico. Nós vamos produzir, nós vamos aumentar a produção, nós temos aí perspectivas muito grandes, o mundo... O pessoal mesmo fala, se o chinês levantar uma colherinha de arroz a mais do prato, estoura a produção de arroz mundial, que não tem para atender essa demanda hoje. Né? O próprio, semana passada, estava lá em Não-Me-Toque, conversando com o presidente da Farsul, Gedeon Pereira. Até vou recomendar uma hora vocês conversar com ele sobre o mercado internacional. Ele é o vice-presidente da Federação Nacional da Agricultura e é o presidente da Comércio Internacional. Ele falando sobre a Índia, ele esteve na Índia, né? Então são coisas que a gente está vendo, buscando e entendendo o tamanho disso. E como é que está o governo hoje? Está incentivando bastante o agro com empréstimos, subsídios, está facilitando financiamentos ou nada? O agronegócio apoiou a oposição, vou dizer assim, o que perdeu. Né? Apoiou. Né? O agronegócio sempre teve essa disputa muito forte com o Partido dos Trabalhadores, até pela questão MST. Né? Eu, particularmente, eu tenho muita restrição ao MST, muita restrição de enfrentamento mesmo, de estrada, de coisas assim. Então, eu não Vamos não ter vejo. uma CPI agora. Né? Vamos ter uma CPI, vamos ver.
Se não vão comprar todo mundo lá e ficar todo mundo. Pois é. Mas assim, Pois é. a gente não pode estar falando essas coisas também. Não. Daqui a pouco o Xandão manda me prender. Mas assim, A gente bota um pin agora. isso. Mas assim, eu vejo que o discurso é um discurso, nós tivemos um discurso político de eleição, de apoio às redes, às classes sociais, de apoio do PT, sem dúvida, né, que são a MST, todas essas coisas, todas as pessoas que idolatra e vive e bota essa camiseta e boné do MST, mas agora o discurso tem a prática. Nós tivemos agora o ministro da Agricultura lá em Não Me Toque, e ele estava bastante constrangido, vamos dizer assim, ele não estava solto, porque eu acho que ele não tem assim, ele não está enxergando aonde ele está. Não tem conhecimento técnico, não, de ele tem repente, conhecimento, ele está pisando em cristal ainda, ele não sabe se ele pode estar falando, né? Mas eu vejo assim, eu acho que eu não vejo como alguém hoje querer derrubar esse potencial mundial que é o agronegócio brasileiro. Não existe essa possibilidade nenhuma. Até porque eles comem, né? O que vocês dúvida. produzem. Então fica... Não, e pode comer orgânico, pode comer convencional, pode comer com agrotóxico, sem agrotóxico, alface, não sei o que. Come o que quiser, mas come, né? Precisa comer. Né? Pode ser vegano, pode não ser vegano, não tem problema nenhum, mas tem que comer. As vacas prejudicam o meio ambiente, não tem? O bovino, o metano. O metano. Isso são coisas que a gente está, a Embrapa está trabalhando bastante sobre essas questões, medindo, começando a medir, ver, porque tu vê, tudo é uma questão de balanço, tá? A vaca produz metano, ela tem o rumen, faz o rumen, quando rumina, ela solta gás metano pela boca também, mas assim, e o capim, quando cresce? O que ele faz? Fotossíntese. O que é a fotossíntese? Pega CO2 do oxigênio, segura o carbono e devolve no ar. Este balanço é negativo ou é positivo? Se for negativo, é bom. Se for positivo, então, ou seja, isso também está trazendo melhores condições para se discutir, para se produzir. Se tu tem um campo, vamos dizer assim, de pecuária, raspado, com grama baixa, claro que tu vai ter um balanço positivo, né? Tu vai emitir muito mais do que sequestrar. Agora, se tu tem um manejo adequado de campo, de lavoura, tu vai sequestrar menos do que emite. Então, também está servindo essa discussão para o agronegócio se adequar. Então, hoje se mede sequestro de carbono dentro da lavoura de soja, está começando a se medir dentro de florestas nativas, né? Porque existe um mercado mundial forte nessa questão ambiental e talvez que chegue para nós aqui, talvez seja aquilo que a gente esteja esperando, a terceira renda para o produtor rural. Ele que preservou. O Sérgio tem uma propriedade de 1.000 hectares, tem 500 hectares de floresta nativa da Mata Atlântica que não pode mexer por causa da lei. Ele quer se beneficiar com aquilo porque ele está nos beneficiando com aquilo, sequestrando carbono. Agora o Sérgio quer receber por aquilo. Talvez isso seja o próximo mercado extremamente importante que está sendo criado para atender a uma demanda do produtor rural. Que bom! Isso seria maravilhoso para toda a população. Ivo, nesse contexto todo aí, tu falou um pouco aí da política governamental, né, que talvez pelo agro ter apoiado um lado, não sei o quê, mas enfim, vamos fingir que nós temos um governo que quer o crescimento do Brasil, né? Então, bem ou mal, é esse o governo que temos. E o que esse governo poderia colaborar, né, para que seja implementado no sentido de valorização, incentivo ao agro? Que política de Estado, neste momento,
melhoraria a competitividade da nossa produção, né, no cenário mundial? Aí? O que tu poderia nos dizer em relação a isso? Os mais radicais já diriam assim, só não atrapalhando já está bom. Né? mas não é bem o caso. Não é só isso. Acho que o governo pode, sem dúvida, em primeiro lugar, ele continuar com as linhas de financiamento. Claro que aí hoje tem uma discussão em nível maior de juros, né? Eles têm uma política de atender o pequeno produtor, né, com juros mais subsidiados, vamos dizer assim, do que equalizados, né, subsidiados para o pequeno produtor, o juro maior para o grande produtor, mas tem as linhas de financiamento, tem que manter essa linha de financiamento. Não tem por que não manter, até porque banco é banco, banco Sim. vende dinheiro. Né? Então vamos parar com essa história assim. Não. O banco é banco, o banco tem que vender dinheiro. O governo bota muito pouco dinheiro nesse negócio do ar. Quem vem bota dinheiro é o banco. Né? Então, tem que manter. Então, eu acredito que o discurso político de eleição foi e agora a perspectiva de produção é outra, né? E buscando atender às demandas. O Brasil não pode mais sofrer retrocessos nesse setor de produção, que até porque o navio da Rússia daqui a pouco está chegando. É só começar a desgelar, acabar com o gelo nos portos da Rússia lá daqui a pouco, que vai começar a abrir a importação de carne suína de novo. Né? Então, isso é o normal do agronegócio brasileiro. Né? Claro que nós estamos criando dentro do Brasil fronteiras diferentes. Hoje, o Mato Grosso tem uma fronteira agrícola extremamente potencial, aquela região de Sinop está em um grande desenvolvimento, com uma saída já por dentro da bacia amazônica, né? É outro caminho. Né? Mas eu vejo isso, eu não enxergo a derrocada, vamos dizer assim, desse setor. Até porque, vamos dizer assim, o governador, o governo é uma coisa, agora os governadores é outro, tem um poder muito grande. Claro. O governador não abre mão disso, né, no Estado. Sim. O Rio Grande do Sul não pode abrir mão do agronegócio. Agora esses dias, semana passada lá e eu também recomendo, depois eu vou deixar o contato do Antônio da Luz, ele fez uma apresentação para os prefeitos dizendo do tamanho do agronegócio para dentro do município. Daqui a pouco o cara assim, o meu produtor teve seca, o meu produtor não produziu. Não. A cadeia agronegócio impacta mais de quase 50% dentro do município. Se tu botar o comércio do blusão, da roupa, não sei o que mais, supermercado, que o cara não tem dinheiro, não vai comprar, é muito mais de 50%. Né, dentro do município. Então, isso tem que enxergar. Né? Isso não tem como hoje não enxergar. Mas é importante, Sérgio, que eu não estou pensando assim, estou falando do grande, estou falando do pequeno e do grande, né, produtor, né, sobre esse aspecto. Eu acho que é extremamente importante a gente. A FETAG tem um jargão que diz assim: o agro produz para grande, nós produzimos para botar comida na mesa. Eu não vejo diferença nisso, eu acho que botar comida na mesa ou grande, para mim não me importa, até porque eu tenho um bom relacionamento dentro da própria FETAG. Mas eu acho que isso é muito importante, eu acho que todos eles precisam ter essas linhas de produção, essa tranquilidade de produzir. Claro, o governo tem limite, né? E o produtor tem uma situação que o produtor tem que começar a se profissionalizar. Coisa que a gente ainda não falou, sobre assim, ele tem que ter o seu recurso. Né? O produtor que não precisar ir a banco buscar recurso para plantar, ter uma safra guardada, ou ter o recurso daquela safra guardada aplicado, né? Ele enfrenta uma crise como estiagem, como nós tivemos esse ano, o ano que vem ele volta tranquilo, então ele tem que ser uma indústria. Ele tem que ser essa indústria de 365 dias por ano. O Rio Grande do Sul não pode ter, hoje, 8 milhões de hectares de soja no verão, 1 milhão de hectares de milho, vamos dizer em números, assim redondos, 1 milhão de hectares de arroz e 1,5 milhão, 2 milhões de hectares de trigo no inverno. Por quê? Ou seja, se tu pegar o trigo e a soja, tu está dizendo assim, ó, eu produzo 8 aqui e 2 aqui. Vamos tirar a parte sul, mais baixa aqui, não dá para plantar trigo por causa
do clima das áreas mais baixas, mas eu tenho 6 milhões. E esses 4 milhões estão produzindo o quê? No inverno. É isso que nós temos que pensar. Claro. Isso que nós temos que dar resposta. O ano passado, eu estava no governo, né? E eu entrei no governo e eu fui uma reunião convidado pelo secretário Viana para falar com o governador sobre a seca do estado do Rio Grande do Sul. Estava a secretária Covatti, o pessoal da agricultura, todo. E eu sentamos na reunião e ele botando números, e aí vem aquelas propostas que eu acho que eles vão conversar depois do final, que eu não gosto, tá? Eu deixo de claro que açudezinhos e coisas assim para atender aquele chamamento político de enfrentamento ali, né? Enfrentamento seco, né? Eu não gosto. Botando números de que vai passar para cá, para lá, o que precisa. Aí o governador Eduardo Leite disse assim: bom, a reunião acabou, estou indo a Brasília. Daí eu tinha uma semana de governo. Eu olhei para o governador, a reunião não acabou. E eu, uma semana de governo. Ele vai me botar para a rua, né? Vai me botar para a rua agora. Não estou agradando. Aí ele olhou para mim assim: mas o que houve? Eu disse: governador, o senhor tem que produzir grão no inverno. O estado do Rio Grande do Sul tem que produzir grão no inverno. Nós precisamos de 4 milhões de toneladas para atender a suinocultura e a avicultura nesse estado. Não tem. Então vai importar da onde? Ele olhou para mim e voltou e disse assim: tem razão. Vamos escrever sobre isso que eu vou falar com a ministra. Nós aumentamos em 53% a produção de trigo no inverno. Não sei se foi daquilo ali. Não estou dizendo que eu sou o pai daquilo. Não quero ser, não é isso. Mas eu acho que é essa visão que o estado tem que ter. A FIEG fez um trabalho sobre a linha de produção da indústria da avicultura e da suinocultura, muito bacana, sobre aonde teria que atacar assim, melhores ações, né? Então, são coisas que o Rio Grande do Sul tem que pensar como agir. E aí, quem fez esse estudo que tu falaste? A Fiergs. Foi apresentado, o diretor foi apresentado lá no Conselho de não sei se é agropecuária ou Conselho de Agricultura. A Emater, a Embrapa, não. Não, a Fiergs tem um conselho ligado ao agro também. Eles fizeram esse trabalho pela linha de produção, aonde teria que ter para atender melhor, até pela demanda. Vamos dizer assim, o Rio Grande do Sul precisa atender, precisa fazer atender a cadeia produtiva da avicultura e da suinocultura. Tá? Onde começar? É esse trabalho que a FIEG disse. Bom, se eu começar na metade sul, eu tenho que transportar da metade sul para o norte. Então, eu tenho que começar, pega assim a bacia hidrográfica do Taquariantas. É ali que está a grande parte da indústria da suinocultura, da avicultura. Então, eu tenho que atender ali. É barramentos, é poço artesiano, é alguma coisa nesse sentido. Sabe? Então, são essas visões estratégicas que o Rio Grande do Sul precisa atender. Eu já ia te perguntar isso, a questão das barragens, assim, principalmente na região sul, né? É barragem, é açude? Porque ainda mais esse ano que teve estiagem, não seriam úteis? Eu parto antes disso. Eu acho que nós temos uma estrutura de solo no Rio Grande do Sul que é grande armazenador de água. Na metade norte do Rio Grande do Sul, depois nós chegamos à metade sul, que a metade sul até está mais atendida por causa da questão do arroz, está mais atendida. A metade norte tem um solo argiloso, né, que armazena muita água. Nós fizemos uma agricultura e o produtor tem essa visão de fazer os processos andarem rapidamente. Nós fizemos uma agricultura de degradação, vamos dizer assim. Né? Então, nós precisamos ter um pouco mais de parcimônia, voltar a pensar numa agricultura conservacionista. Eu não estou dizendo conservacionista de preservação, não. É pegar, descompactar solo, desadensar solo, né? Para a gente poder dizer assim, eu vou armazenar água no solo. Armazenando água no solo, aí vamos para você. A população urbana entende, é a esponja. É o efeito esponja. A água enche, pega na esponja, vai pingando, daqui a pouco ela começa aos pouquinhos não é gotejamento. Vai pouco, ela vai saindo, aí ela vai atender o curso d'água, vai lá para baixo, vai armazenar. É isso que o Rio Grande do Sul precisa entender. Israel fez isso, né? Israel tem uma situação diferente de captar água subterrânea também, mas a Arábia Saudita está fazendo.
Né? Então, assim, eu acho que isso nós temos que pensar antes de fazer barramentos, de fazer assuntos. Nada se exclui. Tá? Mas eu acho que está no momento que nós falamos, né, em enfrentamento de estiagem, nós estamos falando numa coisa pontual. Eu acho que nós temos que falar hoje em convivência com essa situação. Nós vemos aí há 4 anos com menos chuva que o normal. Nos últimos 2 anos com produção agrícola perdendo grande produção por seca. Está na hora de nós falarmos de convivência. Acabou o Rio Grande do Sul bonito dos anos 60, né? Agora chove menos. Mudanças climáticas é uma realidade. Então tem que acreditar que vai ser assim, né? E nós precisamos. O Nordeste fez um trabalho, né? Então nós temos que criar isso. Uma coisa que o Rio Grande do Sul faz desde 2005 que não tem um estudo de água subterrânea. Aí tu pega um estudo da Bahia, tu pega um estudo de Minas Gerais, tu pega um estudo de São Paulo, né? Os caras estão lá com o estudo da Agência Nacional de Água, né? Com a NASA, medindo matéria, deslocamento de matéria do subsolo por causa da água. E nós estamos parados, sabe? Então essas coisas que a tecnologia está aí, precisa ir adiante, precisa avançar nessas coisas, mas tem que ter o interesse, né? Políticas voltadas para... Políticas voltadas, Isso aí. E tu acha que no agro, né, nós temos uma produção de bovinos, uma produção vegetal, animal, vamos dizer assim, vegetal, né? E qual a importância de cada uma no contexto, assim, né? E na vegetal, assim, de todas as culturas que nós temos, nós temos todas ou teríamos outras que teriam que ser desenvolvidas, assim? Na tua visão, assim? O Brasil é um continente, né? Sim, tem coisa que dá no Nordeste e não dá aqui, né? Tem todo... Claro que a gente for analisar o Nordeste, o Centro-Oeste brasileiro tem um período de chuva extremamente regular e um período de seca também muito forte. Né? Então, o período de chuva é o período que se planta. Aí planta soja, planta algodão, planta milho. Agora, no Rio Grande do Sul, nós temos que pensar, sem dúvida. O Rio Grande do Sul vem expandindo a área agrícola, a metade sul, que é uma realidade, não adianta, a gente está discutindo aí, a gente vê muita discussão de bioma pampa, porque o bioma pampa está sendo degradado, vamos dizer assim, ele não vai chegar... Mas não teria algumas áreas de deserto nascendo no nosso panorama rio-grandense? São solos arenosos, que já eram, que tem. Mas pode botar uma cultura. Porque o que caracteriza o deserto? O deserto é frio de noite, quente no inverno, sem chuva. Isso. Quente durante o dia, sem chuva. Nossa área não é frio de noite, não é calor tão forte no inverno, que até no Alegrete. Não chega a ser um deserto. Não é deserto. E chove. Sim. Então são culturas que têm que ser adaptadas. Vamos dizer assim. Uma silvicultura, alguma coisa pode ser implantado. Plantar são solos arenosos, plantar soja, não vai, não dá. Então são coisas que a gente tem que ter a aptidão do solo para poder trabalhar com aquilo que é necessário, aquilo que pode, né? Mas o Rio Grande do Sul tem um potencial muito grande de crescimento na agricultura. E vamos dizer assim, se hoje se falar, o bioma pampa perdeu 20% da sua vegetação nativa. Pô, a legislação nos diz que nós temos que ter 20% de reserva legal de vegetação nativa. Então, se nós perdemos 20%, se nós tínhamos 60%, 70%, sim, ambientalmente está impactando, mas está ainda dentro da legislação, né? E não adianta, não vai parar. No momento que tu coloca
o produto no Porto de Rio Grande, ali, a X, e tu bota ali, tu sai de lá para cá calculando, tu chega assim, não for, vou produzir. E uma coisa que o pessoal não se dá conta, que é importante, nós tivemos há 3, 4 anos atrás uma safra de soja no Rio Grande do Sul, onde nós tivemos um custo de implantação muito baixo, bom, e um preço de venda excelente. Né? Ali capitalizou o produtor rural. Então, essa capitalização que teve, ela, claro que agora nós tivemos 2 anos de estiagem, né? Que a gente tem que buscar tecnologias para conviver com essa estiagem, né? Mas esse produtor, então, ele está expandindo, ele vai expandir. A propriedade rural do Rio Grande do Sul praticamente dobrou de preço. O hectare, ou tem lugares que até mais que dobrou de preço. Claro. Né? Tá. E aí a gente vem falando de barragem. Né? O barragem hoje no Rio Grande do Sul é uma situação bastante difícil. Em primeiro lugar, quem vai fazer a barragem? O produtor, a União, o Estado. Quem é que vai indenizar essas áreas hoje que valiam 5, 6, 10 mil reais o hectare e hoje estão valendo 30, 40, 50 mil? Tá? Então, meio que já começa a inviabilizar essa situação. Acho que a irrigação precisa ser trabalhada. Acho que uma composição extremamente boa entre a água superficial, a água da chuva, a água dos cursos d'água com água subterrânea. O Rio Grande do Sul tem água subterrânea em vários locais. Tem que ser aprofundado esse estudo, tem que ser sem medo de dizer que vai esgotar. São Paulo não esgotou. Tem um geólogo de São Paulo, tem o Ricardo Hirata, que ele explicando como é que São Paulo conviveu com aquele processo todo de cantareiro, tu fica encantado. Sim. Né? E tá lá, os lençóis freáticos não estão secando em São Paulo. Baixaram. Aí a mídia tradicional não noticia isso não vem, sabe? Então, assim, aí tu pega um cara, um japonês, o Ricardo Hirata, tu pega, daqui a pouco ele vai ver lá e vai me ligar me incomodando. Né? ele vai dizer assim, pô, o cara é consultor de 30 e tantos países mundialmente. O cara é consultor da ONU para ele conhece a China, conhece a Índia, conhece todo mundo. Aqui no Brasil a gente diz não. Né? Então, eu acho que é isso que o Brasil precisa um pouco mais de acreditar nele. O brasileiro não acredita nele. Né? Quantos por cento o agro representa na balança comercial do Brasil e na balança comercial do Rio Grande do Sul? Saberia, assim, quantificar em percentagem? Do Brasil, hoje já está batendo nos 30%, 35%. É 27%, se não me engano, o agro representa a balança comercial brasileira na exportação. Sim. No Rio Grande do Sul, não posso dizer esse número. A gente pode pesquisar, mas não posso dizer. Até porque a questão arroz é agora que começa a entrar a exportação, tudo. O milho também, o trigo. Então, a soja já é um produto bastante exportado. Mas o 27% do produto PIB, importado, né? do PIB, o agro representa hoje. Tu vê a força do agro, né? A economia do Brasil é o que é por causa do agro. E vai crescer. E sem dúvida vai crescer. Porque aí no momento que... Né, hoje a questão do aço cresce na China, queremos ver, o pessoal vem trazendo. Então são coisas que são mudanças, né? E que é importante que a gente hoje, assim, nós estamos falando aqui, e daqui a 10 minutos, daqui um pouco, ou 5 minutos botar no ar, o cara lá da China está ouvindo. Né? Antigamente, o cara na China, a gente recebia notícias da China, quanto tempo depois as coisas aconteceram. Então, essa é a mudança. Essa é a realidade hoje, extremamente diferente. Mas essa questão das barragens que tu levantaste, né, dessa outra maneira de fazer, né, de repente mais... Nós precisamos, sem dúvida, trabalhar nessa questão da conservação de água. No Rio Grande do Sul chove de 1.500, 1.800 milímetros. Isso é muito ano. Nós falamos no Israel. É histórico, né? Isso aí Israel, não resolve. Que chove 300, 400 milímetros, né? E lá estão produzindo. Né? Então, acho que são coisas assim. Acho que nós temos que, sem dúvida, aprofundar essa questão de barragem, de tirar. A nossa legislação é um pouco restritiva muito a esse tipo de coisa. Acho que a gente pode, né, avançar.
eu vou dizer assim, nós temos assim, dentro dos cursos d'água, nós temos as áreas nas margens dos cursos d'água, a área de preservação permanente, né? Então tu não pode interferir naquilo. Se tu tem um curso d'água, e se tu vai fazer uma barragem, né? Praticamente tu vai deixar essa área de preservação permanente no entorno da barragem. Então tu vai interferir naquilo, tu vai acabar com aquilo, mas tu vai construir uma área de preservação maior, né, em torno da barragem. Vai ser um novo momento, um novo estágio. Mas eu acho que é isso que está faltando para a gente avançar nessas questões de barramentos, de açude, a interpretação da lei. O Brasil faz lei e fica... O problema são os intérpretes. Elas por si só não se concluem. Exato. Você conhece, trabalhou bastante. Elas não se concluem, elas ficam, tem que regulamentar, tem que ser que mais, aí um interpreta de um jeito, a área consolidada... Contrata um parecerista para dizer A, outro para dizer B, Dali um pouquinho virou um elefante branco aquilo que tu não consegue nem... E continua na crise histórica de anos, porque ninguém fica empurrando. Então, é isso que o Brasil precisava ter mais, assim... não sei se escrever melhor as coisas, mas a gente não regulamenta. Nós temos uma discussão no Rio Grande do Sul, né, no Código Florestal, sobre área consolidada na pequena propriedade em APP, área de preservação permanente. Né? Então, foi uma discussão enorme que tiveram dentro do Ministério Público para interpretar. A área consolidada pode ser uma casa, pode ser um tambo de leite, pode ser um açude, sabe? Pode ser tudo. Isso é área consolidada. Aí chega assim, não, mas se tem um açude, tu não pode tirar um açude e botar uma casa. Se tem uma casa, tu não pode tirar a casa, sabe? Então, não. A gente faz conceitos em cima de conceitos, né? E isso atrapalha muito a interpretação. E, sem dúvida, a força que nós temos dentro não nada contra, mas a força que o Ministério Público tem em cima das ações nossas é muito presencial, né? E a gente tem que construir. Isso também é outra coisa que tem que ser melhorado, está sendo construído, mas vai passar um tempo ainda para um entendimento maior no diálogo do dia a dia. Ivo, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui que eu não sei se cabe. Na verdade, o Rio Grande do Sul, a gente sempre, geograficamente, assim, né, divide mais ou menos a região norte e a região sul, né? E a região sul tem, assim, parece que tem um espectro assim, de menos produtiva que a região norte. Né? Tinha. Pois é. E até eu vou te fazer uma pergunta que é inócua agora, que é o seguinte, quer dizer, isso é problema de solo? Esse é problema de quê? O que fez, por exemplo, Caxias do Sul e Bento e Garibaldi produz uva e vinho, né? Um terreno altamente pedregoso, né? E lá para baixo, e aí? Etnias. Arroz, lá é arroz. Etnias. É o arroz, né? Culturas, né? Culturas. Se a gente for estudar, ver a chegada do imigrante italiano no Brasil, a dificuldade que eles tiveram, que o alemão estava aqui embaixo do Vale dos Sinos e rechaçaram os italianos lá para cima. É verdade. E eles tiveram que se virar. Receberam o lote tinha que 1 ano, 2 anos, eu não me lembro da história tiveram agora. que abrir picada na mão. E tiveram que, assim, 2 anos tu tem que estar morando lá, senão tu perde o lote. Né? E aí tem essa cultura do alemão e do italiano de trabalhadora. Sim. E a questão do português, do açoriano, que é da metade sul, é numa situação um pouco diferente, né? Do pecuarista, cultural. Né? Então agora existe essa mudança forte, até porque, vamos dizer assim, o gaúcho, por si só, principalmente esse gaúcho da metade norte, ele é desbravador. Né? Ele foi fizeram Mato Grosso, né? Eles fizeram Santa Catarina, Paraná, foram para o Mato Grosso, está lá no Mato Grosso. E aí fechou a barreira, fechou lá em cima. Onde é a questão? Desceram para a metade sul do Rio Grande do Sul. Voltaram. Tá? E aí nós chegamos à conclusão, aquilo que
solos que a gente achava que não eram propícios para uma agricultura como essas começaram a ser propícios, começaram a produzir. Né? A soja começou a produzir, o milho. Se eu vi né? agora uma lavoura ali de oliveiras aqui em Sim, Taps. Oliveira é uma realidade. Porto Alegre, né? Nossa. Viamão tem É. aqui. Não, Guaíba, aqui Barra do Ribeiro, tem também aqui várias oliveiras. Então, são diversificações. O nosso pecan é outra que entrou com força. A uva lá na metade sul, ali na região de Pinheiro Machado, até Livramento. Então, são coisas assim, são atividades que estão sendo desenvolvidas que estão trazendo uma situação extremamente diferente. E nós temos, assim, uma qualidade de produção de oliveiras, Sim, o azeite de oliva do Rio Grande do Sul está sendo premiado mundialmente. O azeite, que na verdade o azeite de oliva é nosso azeite de oliva, né? Que é esmagado, não é com solvente, né? Eu sou um defensor total do azeite de oliva. Eu tenho em casa bastante, eu gosto muito. Cada vez que eu entro por aí, eu compro. Solvente? É que a extração do óleo da oliveira se dá por duas situações. A primeira, por prensagem, quando tu prensa, e aí sai o óleo. E a segunda é quando tu bota no solvente, aquilo extrai, depois tu tira o solvente e fica o óleo. Né? Então, muito azeite importado que a gente usa esse processo. Né? Daqui a pouco ele está importando o azeite de segunda, italiano, não sei o quê, mas é o azeite de... O nosso é melhor, então. O nosso é melhor, aí, sem dúvida. Olha aí, gente. Nossa, sem dúvida. Azeite de oliva gaúcho. Gaúcho, sem dúvida. E eu reclamo quando eu vou no restaurante por aí, eu conto aquele estado, assim, porque deu o nosso azeite aqui, eu não vou nem falar a marca, né? Porque daqui a pouco alguém vai ficar bravo comigo. Mas eu gosto muito, eu uso muito e, sem dúvida, acho que nós temos um potencial muito grande nessas. Eu não sou olivicultor ainda por questão de tempo até, porque eu acho uma coisa espetacular. Até porque ela tem uma outra coisa que a oliveira traz, é a agregação de mão de obra. Né? Pela indústria, pela própria colheita. Então, ela agrega muita mão de obra. Né? Então, mas ela precisa de um tempo, né, de maturação. Sim, 3 anos para começar a produzir, 7, 8 anos para começar a estar no ápice de produção. Né? Então, são coisas assim, mas vai crescer muito. Acho que o potencial é muito grande. Começaram há pouco tempo, né? A cultura de plantar oliva no Rio Grande do Sul. Eu acho que não tem 15 anos, sem dúvida. Imagina, já está no topo, né? E aqui, no Viamão, nós temos aqui premiado, aqui na Barra do Ribeiro também, né? Ali que eu gosto muito, até eu vou falar, o azeite, o Prosperato, que eu gosto muito do azeite deles ali. Infelizmente isso não é divulgado, né? Ainda nós não temos, assim, o volume suficiente para atender a população, a demanda, vamos dizer assim. Mas aí o produtor vai ganhar mais, vai ficar mais caro. Pois ele é um azeite mais caro que tu encontra hoje, mas eu acho que nós vamos chegar num patamar aí nos próximos 5 anos, 10 anos de produção aí para atender uma demanda muito boa. E, sem dúvida também a questão da uva, do vinho, da uva do espumante que produz aí na Serra do Sudeste aqui do Rio Grande, Encruzilhada, por ali. Então essa é a situação que o Rio Grande do Sul tem de peculiar e coisa boa, né? É verdade. E água? A água é um problema sério. Sérgio, eu te diria o seguinte, nós temos que mudar o pensamento. Tá? O Rio Grande do Sul não é à toa que ele já veio aí no terceiro para quarto ano de Laninha, com menos chuva que o normal. Esse fenômeno de Laninha é o Ninho. Né? Então, são coisas que nós temos que entender. É uma nova realidade. Tá? Então, tendência é diminuir cada vez mais, ou não? Pode ser que volte, são ciclos, né? Pode ser que volte. Sim. Mas não adianta nós ter 3, 4 anos, 5 anos bons e ter 2 frustrados, 3 frustrados. Não dá para conviver mais com isso. Então, nós temos que nos preparar.
Aí, quando a gente fala numa agricultura assim, de 365 dias, de conservacionista, aonde tem produtores que, com toda essa situação, produzem. Né? Então, tem que olhar, enxergar isso. Como resolver essa situação. Flexibilização de lei, legislação, de pivô, alguma coisa, fazer barramento, fazer açude, acho que, sem dúvida, aumentar a questão dos estudos necessários para armazenagem de água, sim. Ver onde nós temos situações favoráveis de utilização de águas subterrâneas, sim. Acho que nós temos que aqui somar todos esses processos, né, para ter. Só que nós não podemos mais ter uma situação como nós estamos passando aqui. De estar perdendo 30%, 40%, 50% da safra de milho, vamos dizer assim, por seca. Né? Não dá, não pode mais. E é uma lavoura cara. O cara gasta 7, 8 mil reais por hectare para plantar e não colhe nada. Né? Então, só acumula. Aí, quem é que paga essa dívida? O governo vai lá e tem o seguro, não sei o que mais, refinancia. É nós que estamos pagando a conta. Então, são coisas assim. Vamos tirar o dinheiro do pagar atrasado, pagar antecipado. Vamos ajudar, vamos construir essa perspectiva, né, sobre a produção. O Rio Grande do Sul produz 1 milhão de hectares de milho. Se o Rio Grande do Sul tivesse da situação, se o Rio Grande do Sul produzisse 400, 500 mil hectares de milho, hoje irrigado, atendia a demanda. Entendeu? Então, são esses cálculos que a gente tem que começar a fazer. Precisa ter um pivô, uma coisa assim. Não, milho pode ser irrigado por sulco. Aqui em Camaquã, na região de Camaquã, tem um trabalho maravilhoso feito de irrigação de milho por sulco. Né? Que acaba utilizando 30%, 40% da água que o arroz utiliza e produz muito bem. E, por outro lado, também ajuda na rotação, na diversificação de cultura, nos controles de plantas competidoras, plantas daninhas, no próprio arroz. Então, essa nova realidade de rotação de cultura, e aí entra a pecuária, sem dúvida, que ela precisa entrar, até porque o gaúcho gosta de carne, não adianta. Então, eu já disse que eu sou o maior vegano do Rio Grande do Sul, porque eu como a carne, porque aí o boi não come o pasto. O pasto pode ficar. Né? Então, brincadeira à parte, né? Mas assim, então, assim, acho que nós precisamos, sem dúvida, incrementar essas tecnologias novas. Porque já aconteceu e pode acontecer ano que vem de novo. Outra estiagem, outro problema. Então, melhor prevenir, né? Tomara que não, porque aí eu vou chegar aqui totalmente cabelo branco. eu me dedico hoje muito nessa questão de conflitos. Mas aí é uma questão de estratégia, né? Porque já aconteceu, pode acontecer de novo. Então tem que se organizar para enfrentar isso aí. Tem que fazer um enfrentamento. Assim, e tem técnicos para isso, né? Tem, sem dúvida. Tem tecnologia. Precisa, tu é um olho. Tem muita sabedoria, né? Onde a gente pode trabalhar. Né? Tem coisas que estão sendo, na minha visão, estão sendo feitas erradas. Por exemplo, vamos dizer assim, a gente fala aqui muito no verão, a gente falou muito esse ano também na bacia hidrográfica do Gravataí, onde conflito da lavoura de arroz com o abastecimento público. Eu sempre disse, pessoal, vocês tirarem a lavoura de arroz do Gravataí, vai ser pior. Por quê? Porque a lavoura de arroz, tu acaba irrigando, vamos dizer assim, números redondos, 10 mil hectares na bacia do Gravataí. Vai ter o efeito esponja, né? Do subsolo, a infiltração, que vai acabar no curso d'água. O que aconteceu? Tu tira a lavoura de arroz, o pessoal plantou soja. Drenaram em setembro, outubro, para plantar soja no seco. Quando precisou água no verão, não tinha água. Né? Não tinha aquela infiltração. Então, são coisas que tem que adequar à convivência. Nós não podemos também ter aí um projeto de barramentos no Gravataí, um estudo da Metroplan, já vai lá desde 2014 e não sai, e não anda, e não vai, e a coisa não pode, para barramento, mini barramento, sabe? Então, são coisas assim, não dá, ele precisa ser mexido. O Estado precisa ser um pouco mais ágil nessas posições de implantação de coisa, né? Talvez esse ano a gente possa
pela primeira vez também, com a manutenção do governo, não mudando tanto daquilo que tu fez hoje não serve para mim amanhã, né? Então pode ser que as coisas comecem assim, a ter um novo caminho mais rapidamente, né, do que o normal que é num estado que extremamente politizado e diversificado como o Rio Grande do Sul, né? Isso é extremamente importante. Ivo, eu queria, não sei se a Martina tem alguma questão aí, eu queria deixar aqui o meu profundo agradecimento aí à tua disponibilidade de vir aqui conversar conosco, principalmente desse tema, assim, que é um mundo, né? Na verdade, o agro é uma coisa, abrange quase tudo, né? Se a gente for pegar aí, vai da piscicultura do camarão até a produção de gado, soja, milho, enfim. E todos terceirizados que vêm disso aí também. Toda uma né? cadeia produtiva, né? Toda a cadeia, a farinha, enfim. É uma, vamos dizer assim, eu assim entendo que o agro é tudo, porque na verdade sem o agro... O agro é pop. O agro é pop. O agro é top! Porque esse é o primeiro programa que nós estamos lidando com esse assunto. Já deixo aqui o convite para nós voltarmos a depois falar de alguns temas mais pontuais. Mas te deixo aqui o meu agradecimento, né, do programa, porque a tua disponibilidade aí de nos aguentarmos aí durante esse período aí. E deixo aí o microfone para tuas considerações finais aí. Bom. Sérgio Martina. Martina, né? Martina. Martina. Filha do meu ex-professor. Exato. Um abraço para o Fernando lá. Será dado. Assim, Sérgio, tu estava falando agora, eu estava olhando para o lado. O agro está aqui dentro da gente. Tudo aqui tem agro. A madeira está aqui. Então, a gente está em tudo que é lugar. Então, não adianta a pessoa... Pode ser contra o agro, mas se ele olhar para dentro da casa dele, até para o sofá que ele está sentado, que é um tecido ali de algodão. Né? Então, os produtores são heróis nacionais. Esse que é então, verdade. Assim, eu acho que essa interação é extremamente importante. Nós precisamos, o agro precisa entrar mais nessas redes sociais e ter essa comunicação um pouco diferente. Vamos receber crítica, vamos receber, ótimo, maravilhoso. Quantas coisas isso acontece. Então, eu acho que isso é um começo que está sendo trabalhado para a gente avançar nessa discussão com agro. Eu fico muito contente de estar aqui, de conversar com vocês. Eu acho que a gente é extremamente importante e eu tenho esta visão de mundo, de vida, aonde que a experiência que a gente adquire, ela tem que ser repassada, tem que ser entendida, né? Tem que ser atualizada. Eu vejo hoje um potencial muito grande, né, no agro, mas eu vejo um potencial muito grande de mudanças de tecnologias no agro. Acho que o computador daqui a um pouco já está, o computador vai estar muito mais presente dentro do brete, ali na pesagem do gado, na vacina, no controle, na numeração do animal, no peso, sabe? Então, esses dados, assim, isso quem vai trazer não é eu, é o jovem. Né? Então, este agro precisa ser mais aprofundado, mais discutido, que o pessoal goste disso, né? Que não vá só para o campo, como dizia antigamente, eu vou para o campo pegar um ar puro, né? Né? E, por outro lado, o agro também chega na cidade, né? Tá aí as hortas verticais, tá aí as coisas crescendo, isso é uma coisa importante, são coisas que vai vir mais junto, né? Poxa, vai ser bacana tu sair daqui e passar ali numa cooperativa aqui dentro, aqui na Cidade Baixa, com uma produção de alface fresquinha, alguma coisa assim, uma cenoura, um tomate, uma coisa assim, e tu poder levar aquilo ali, né, de um pessoal trabalhando ali. Então, eu acho que isso vem a contribuir e trabalhar. E me coloco à disposição, sem dúvida, eu gosto de falar, gosto de trabalhar.
Acho que esse trabalho tem que ser incrementado, os contatos aí, até com a FETAG, depois do presidente da FETAG, o Joel, acho que o cara Joel também é um cara muito bacana, né? Então, para a gente trazer essa comunicação extremamente forte entre o meio rural e o meio urbano. Não dá mais. Os problemas que a gente tem no meio urbano de tratamento de esgotos, também sistema no agro, saneamento básico que precisa ser feito na área urbana tem que ser feito no área rural. Então, são coisas que assim, não se distinguem uma e outra. Não adianta dizer que o meio urbano precisa ser tratado de esgoto se o meio rural não tratar. Então, nós temos que tratar as coisas semelhantes. São mais fáceis no meio rural? Tudo bem, são mais fáceis, mas tem que ser feito. Né? Então, acho que é isso que a gente precisa trocar mais ideia. Tá bom? Agradeço o convite, fico à disposição. Obrigada. E vamos lá, vamos trabalhar com mais próximos aí. Isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Ivo. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil, para que você se inspire e acredite em nosso país. Então, venha com a gente, siga o canal, curta, compartilhe e deixe seus comentários para construirmos juntos o melhor para o nosso querido Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até semana que vem. Lideranças do Brasil.